Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente, aprendendo e podendo falar um pouco da palavra de Deus, também meditar nela e aprender as lições que ela quer trazer para a gente nessa tarde. Vou pedir para vocês abrirem em Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 10. Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 10. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Quantas vezes nós esperamos uma resposta? E nós achamos que Deus, no silêncio que nós criamos muitas vezes até na nossa cabeça, e nós duvidamos do que Deus pode realizar na nossa vida. Mais ou menos ali com 16 anos, eu estava no ensino médio, eu comecei a orar, pedir para Deus realmente um direcionamento mais firme, né, do reconhecimento da igreja com relação ao chamado, ao ministério, né, e ali, enquanto eu falava com Deus, eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor me direcione, porque eu sei que o ministério não é brincadeira, né, eu lidei com o ministério na minha família e eu sei que isso não é, a gente precisa temer ao Senhor. Saí do ensino médio, meus pais, meus pastores, aqueles que eu já tinha consultado, já tinha conversado sobre isso, chegaram para mim e falaram: Pedro, não é o momento. Vai para um trabalho, vai para a faculdade, lá você vai criar uma maturidade, uma experiência que é necessária para o ministério também. Eu me perguntava muitas vezes: Deus, essa é a sua resposta final? Acabou por aí o meu futuro? Será que eu vou ter que realmente trabalhar e não vou exercer o ministério, né, que o Senhor, que eu tenho sentido no meu coração? Por que nós nos esquecemos que Deus, ele é soberano com tanta facilidade na nossa vida? Por que a gente tem essa facilidade de, quando a gente talvez não recebe uma resposta, a gente cria um silêncio de Deus, né? A gente acha que Deus não está trabalhando na nossa vida e a gente esquece que ele é soberano sobre todas as coisas. A mensagem central do texto hoje, ela vai nos lembrar que Deus manifesta seu poder, transformando o apático silêncio em temor e alegria por sua soberania. Esse texto que nós lemos, ele é um tema central para a nossa fé. Ele fala sobre a ressurreição, algo que traz alegria aos nossos corações. Mas se a gente observar, o cenário ele não começa assim. O cenário é totalmente oposto. São mulheres, discípulos, tristes porque o mestre deles, Jesus Cristo, foi assassinado injustamente. Então, durante o sábado, acontece um silêncio grande no mundo. As pessoas ficam sem esperança. Mas Mateus
como um bom escritor, ele vai usar de algumas estratégias literárias aqui para chamar a atenção dos leitores. Uma expressão grega se pronuncia da seguinte forma, kaidu. Ela aparece algumas vezes nessa passagem de Mateus e ela pode ser traduzida em eis que ou vejam, alguma das duas traduções. Ela aparece 4 vezes. Nós vamos ver uma no versículo 2, 2 no versículo 7 e uma no versículo 9. Pode ser que na sua versão ela não vai aparecer eis que ou vejam, mas em outras traduções e no original também é uma expressão usada, tá bom? Então nós vamos olhar para o texto aqui que Mateus escreveu sobre a ressurreição, observando essas ênfases. Ele vai nos dar 3 ênfases. A primeira é sobre a manifestação do poder de Deus, do versículo 1 ao 6, mas a ênfase vai aparecer no versículo 2. A segunda é o encontro na Galileia, no versículo 7. E a terceira é o Jesus Cristo vivo, no versículo 8 ao 10, mas a ênfase aparece no versículo 9. Pensando em cada kaidu que nós vamos ver, nós vamos olhar 3 vezes que Mateus deseja a atenção dos seus leitores para enxergarem Deus trabalhando através da história e mudando um sentimento que tinha no coração dos discípulos, daquelas mulheres, transformando uma tristeza, uma falta de esperança em temor e alegria. Então a primeira, como eu disse, manifestação do poder de Deus. Versículo 2: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O poder de Deus sendo manifestado. Depois de um sábado apático, um silêncio total, Deus vem com seu imenso poder e Ele quebra aquele silêncio na manhã de domingo. Tudo treme, a terra inteira treme, a pedra sai do seu lugar e o anjo do Senhor se senta sobre essa pedra. Quantas vezes você achou que Deus estava em silêncio, parado, mas na verdade Ele estava trabalhando em algo na sua vida que era necessário? Muitas vezes em nossas situações diárias nós olhamos e falamos assim, cara, Deus está em silêncio, Deus não está me respondendo, mas na verdade Ele está trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar. Deus, Ele não deixou de ser Deus naquele sábado de silêncio, mas Ele mostrou no domingo pela manhã todo o seu poder e Ele fez a terra tremer. Nós vemos aqui mais para frente que um anjo com um aspecto como um relâmpago e a sua veste branca como a neve, ele aparece e ele faz também os guardas tremer. Se você ser chamado para a guerra da Rússia hoje, cada um aqui, você foi convocado para estar na guerra da Rússia, e você também chamar um soldado do exército brasileiro preparado, treinado para isso, você pode ter certeza que esse soldado vai sobressair muito mais que você no campo. Agora pense que esses soldados romanos, eles estavam ali protegendo o sepulcro e eles eram extremamente preparados, mas a manifestação do poder de Deus, ela é tão grande que faz esses soldados tremerem a ponto de desmaiar. Se nós olharmos aqui no versículo 4, e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Eles desmaiaram aqui. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Mulheres, vocês não precisam temer. Essa aqui é a manifestação do poder do Deus de vocês, do Deus que morreu por vocês e agora está ressurreto. Então ele chama a atenção dela: vocês não precisam temer, os guardas vão desmaiar, a terra vai tremer, tudo vai se abalar, mas essa manifestação de poder é para fazer com que vocês vejam o tamanho do poder e da glória do seu Deus. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui. Ele chama aquelas mulheres para olharem dentro do sepulcro. Ele não está mais aqui.
venham ver onde ele jazia. Jesus não precisou de uma pedra rolada para ele sair. O anjo não falou, venha Jesus, saia. Ele falou, não, mulheres, venham ver que Jesus não está aqui mais. O poder dele é tão grande que ele não precisava de uma pedra rolada. E nós, em João 20, 26, nós conseguimos ver que as portas estavam trancadas e ele se pôs no meio deles, quando Jesus aparece para os discípulos. Eu não sei o que está causando inquietação no seu coração hoje, mas uma coisa nós sabemos: o poder de Deus, ele foi manifestado. Mateus chama os leitores para poder enxergar esse poder de Deus e se fortalecer nesse poder. Em Efésios 6, 10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então esse é a primeira grande ênfase que Mateus quer trazer para a gente. Olhem, vejam, eis que o poder de Deus foi manifestado naquela manhã de domingo, mesmo com aquele silêncio apático do sábado. A segunda ênfase ele vai trazer no versículo 7, o encontro na Galileia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu acabei de dizer a vocês. Essa frase, e vai adiante de vocês, né, ela pode ser traduzida como o caído ali, né? Então vejam, ele vai adiante de vocês para a Galileia, ou eis que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Onde tudo começou no ministério de Jesus? Exatamente na Galileia. Vejam, ele vai adiante de vocês, a Galileia, porque haverá um novo começo. Ele quer trazer essa ênfase tão forte no versículo 7, porque ali tudo vai mudar. Ali é o marco de um novo tempo para os discípulos. E por que isso é tão importante? Porque na primeira vez eles falharam, e falharam feio. Jesus foi negado pelos seus próprios discípulos, ele foi abandonado, eles se dispersaram, eles tiveram medo, e eles esqueceram de tudo que Jesus havia ensinado. Eles tiveram medo. E agora eles teriam uma nova chance, um novo começo, nesse novo encontro que eles teriam ali na Galileia. E aí o anjo, ele quer mostrar para as mulheres, isso vale para vocês também. Não é só para os discípulos, é para vocês também. Vocês também são seguidores de Cristo, vocês também precisam ter um encontro com Jesus. Vão até a Galileia, lá vocês o encontrarão e lá vocês terão um novo encontro. Será que realmente nós tivemos um encontro? Eu sei que, nós estamos num seminário, então a lógica é que todos aqui tenham um encontro, com Jesus. Mas será que, se você olhar o Tiago pré-encontro com Jesus e o Tiago pós, existe uma diferença realmente? Será que o Moisés pré-encontro com Jesus e pós-encontro com Jesus tem uma diferença? Todo crente que tem um encontro com Jesus na Galileia, e aí a nossa Galileia, colocando para a nossa linguagem hoje, é um novo nascimento. É quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Todo crente que tem isso, ele tem uma mudança radical na sua vida. É isso que nós temos que meditar. E eu acho, é por isso que Mateus coloca essa ênfase no encontro na Galileia. Foi o começo de uma nova fase. A terceira ênfase, Jesus Cristo vivo. Agora as mulheres vão ter a oportunidade de ver com os próprios olhos o que o anjo falou. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que, caiu, Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, novamente. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. E eis que Jesus veio ao encontro delas. O Cristo vivo está diante daquelas mulheres. Elas abraçaram seus pés e o adoraram. E aqui é interessante porque ele fala que aquelas mulheres, elas estavam tomadas de medo e grande alegria. E é uma mistura de sentimento, é estranho ouvir isso.
É parecido com a nossa ida para uma montanha-russa. Né? Quando você chega numa montanha-russa, você está feliz, está alegre por estar ali, está se divertindo, mas ao mesmo tempo você tem um medo de você, sei lá, cair, aquele medo, aquele frio na barriga. Apesar de parecer um sentimento estranho, todo discípulo de Jesus deveria sentir isso. Temor ao Senhor, né? Ali o medo delas era de temor, porque elas tinham acabado de ver tudo tremer, soldados, os melhores soldados, desmaiarem de medo. E alegria, porque elas têm a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. Então Jesus lhes disse: não temais, não tenham medo. Nós vimos como o cenário era terrível, mas Jesus está vivo, adore a Ele, somente a Ele. Ide, anunciem aos meus irmãos. Jesus chama os discípulos de irmãos. Eles tinham acabado de negar Jesus, de abandonar Ele, mas Ele ainda os chama de irmãos. Deus se silenciou algumas vezes na Bíblia, ou aparentou estar em silêncio. Na verdade, Deus estava trabalhando. O povo de Israel viveu 400 anos escravizado, e muitas vezes ali eles poderiam ter pensado que Deus tinha abandonado a eles, que Deus tinha rejeitado, que Deus estava em silêncio, Deus estava dormindo. Mas Deus estava trabalhando para que Moisés nascesse, e através de Moisés, sendo um instrumento de Deus, Deus pudesse manifestar o seu poder no Egito e fazer com que em Êxodo 15, após toda a libertação, o povo cantasse e adorasse a Deus e louvasse a Ele pela libertação, pela manifestação do poder dele. A morte e a ressurreição de Cristo também tiveram seu silêncio ali no sábado. Mas no domingo pela manhã, Deus manifestou seu poder, sua grandeza. E aí eu volto à pergunta do início: por que nós nos esquecemos que Deus é soberano com tanta facilidade? O mesmo Deus que foi poderoso, que agiu poderosamente naquela manhã de domingo, nós achamos que Ele não é capaz de agir poderosamente em nossas vidas hoje. E aí nós vivemos as nossas aflições do ministério, né, com tristeza, com desânimo. Hoje pela manhã, meu pedido de oração foi por ânimo, porque eu via que eu estava com dificuldade em algumas coisas do ministério, coisas que fogem do meu controle. Eu realmente não sei o que se passa no coração de cada um. Você pode estar triste, se sentindo sozinho, desanimado. Mas hoje nós temos uma resposta. Jesus Cristo vive. Ele já manifestou seu poder na morte e ressurreição dele, para que nós pudéssemos ter vida e nós pudéssemos ter a capacidade hoje de escolher viver uma vida de temor e alegria com o Senhor. Em Efésios 1:18, eu vou abrir rapidamente. Efésios 1:18, 19, 20 e 21. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no futuro. O mesmo poder que venceu a morte naquela manhã de domingo é o que está sobre todos os crentes, todos nós, os que cremos. Que nós possamos olhar para esse poder e nos lembrar que através de Cristo, através da morte e ressurreição dele, nós temos capacidade de, apesar das aflições desse mundo, viver uma vida de temor e alegria ao lado dele. Amém?